Fala galera, aqui é o Pedro Sacardo, começando mais um podcast do Laranja Pulsante, o primeiro dessa nova temporada. E hoje vamos falar bastante, repercutir bastante a primeira lista, de convocados da seleção brasileira que saiu nessa segunda-feira. E para isso a gente traz um convidado aqui, ele que já está extremamente habituado a participar dos nossos podcasts, Fábio Toledo da Locomotiva Esportiva. Fala Fábio, beleza? Fala, Pedro. Já tenho aqui a carteirinha do Laranja Pulsante. Estou usando ela novamente aqui para participar desse podcast bem interessante aí do que vai vir aí no próximo mês, né? Convocar a Copa do Mundo, né, do basquete. Isso aí, Fábio, você tem passe livre aqui no nosso podcast. Então, Fábio, antes da gente entrar em detalhes de uma maneira bem sucinta, foi uma convocação aí que dividiu opiniões de uma maneira bem rápida. Gostou ou não gostou? É o que tem. Não vou nem falar que gostei nem que não gostei. É o que tem. Não dá para fugir muito do que apresentou, até por conta do que foi trabalhado pelo Petrovic durante as eliminatórias. Era para ser sucinto, mas não foi muito não, mas é isso. Então, para quem ainda não viu a lista completa, eu vou repassar aqui para vocês e repassar também um pouquinho da situação da seleção brasileira antes da gente começar a debater alguns pontos aqui. Vamos lá, então na manhã dessa segunda-feira, a CBB emitiu uma nota divulgando essa primeira lista de convocados pelo técnico Alexander Petrovic. E como já era esperado, ele convocou alguns jogadores a mais para fazer alguns testes. São 12 jogadores que vão compor o elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo da China, que vai acontecer de dia 31 de agosto a 15 de setembro. Mas nesse período de preparação, o Croata selecionou 15 nomes para ver quem vai responder melhor, tirar algumas dúvidas que ele ainda tenha em mente, né? Vamos lá. De armadores, Petrovic convocou Marcelinho Huertas, que está muito tempo no basquete espanhol, está procurando alguma equipe, mas deve continuar por lá. Iago Matheus, do Paulistano, e Rafa Luz, que atua no Andorra, também da Espanha. Já o armadores, Alex Garcia, né? Figurinha carimbada aí da seleção brasileira, que deve ser oficializado nos próximos dias como jogador do Minas Tênis Clube. Vitor Benite, que também atua no Burgos, da Espanha. Para a ala, ele levou Leandrinho, que deve ser o companheiro do Alex Garcia no Minas Tênis Clube, esse sim já foi oficializado. Didi, nosso garoto aí promissor, que está no New Orleans Pelicans da NBA. Marquinhos do Flamengo e também essa a grande surpresa aí, Jonathan Luz, também do Flamengo. De ala pivô, e aí você também pode colocar ele como ala, dependendo da função que ele vai atuar dentro do sistema de jogo de Petrovic. Bruno Caboclo, tão pedido por muitos aí, atleta do Memphis Grizzlies da NBA, e Lucas Dias do Franca Basquete. Para a posição de pivô, Petrovic levou Anderson Varejão do Flamengo, Cristiano Felício do Chicago Bulls, Rafael Hetzheimer do Franca e Augusto Lima do Burgos da Espanha. Esses foram os 15 nomes. Lembrando que nenhum atleta mais pode ser convocado. Existia uma expectativa a respeito do Raulzinho, mas por conta de uma lesão que ele sofreu no tornozelo e o processo ser um pouco delicado de recuperação, ele ficou de fora dessa lista. Então, desses 15, durante esse mês de preparação aí que vai ser realizado na cidade de Anápolis, o Petrovic vai pincelar 12 nomes que vão compor o grupo da seleção brasileira. Agora sim, Fábio, com mais calma. O que chamou sua atenção nessa lista do Petrovic? Bom, chamou a atenção o fato de que a gente perdeu uma geração aí, se for ver, né? A gente tem aí atletas bastante experientes, como o Marcelinho, que tem 36, o Leandrinho, que tem 36, Alex com 39, Marquinhos 35, o Varejão 36, e então conseguimos fazer uma renovação para esses jogadores. Lembrando que esses caras aí, se você for pegar lá no começo, né, essa renovação, acredito que foi um pouco depois ali da geração Oscar, mais ou menos ali, né? Final, começo dos anos 2000 ali. E essa renovação posterior, né, desses atletas
foi totalmente... não existiu, né, a ponto deles ainda estarem na seleção brasileira. É um alto número de jogadores com uma idade avançada, né, em contraponto a alguns atletas bastante jovens, né, que é até complicado você exigir tanto deles no nível de Copa do Mundo, né, como o Iago, como o próprio Didi, que está mostrando, né, personalidade na Summer League, mas no nível FIBA vai enfrentar jogadores cascudos, né? Inclusive atletas de destaque na NBA também. Mas ainda esses jogadores têm ainda muito a crescer, né, no basquete. Chama atenção que os caras que estariam na idade, né, para brilhar nessa equipe ou serem nomes importantes dessa equipe não conseguiram vingar, né? Você pega da idade que a gente pode chamar de idade do ápice, né, físico e técnico dos atletas. Você pode pegar o Rafa Luz, que tem 27 anos, o Vitor Benite, que tem 29. Esse sim é uma peça muito importante do jogo do Petrovic. O Augusto Lima não vingou tanto assim, mas tem experiência, né, no basquete espanhol. Cristiano Felício, né, nome interessante do Chicago Bulls. Esses sim conseguiram vingar um pouco aí dessa geração que, para mim, assim, é até triste de ver, mas você não tem, por exemplo, o Léo Mendel, você não tem o Gui Deodato, o Jimmy. O Léo Mendel e o Jimmy até foram testados, né, durante as eliminatórias, mas não renderam. Tanto que o Alex voltou de lesão e já foi convocado para a seleção na reta final das eliminatórias por conta dessa falta, né, de um jogador importante defensivamente ali, e de bastante entrega, né? Faltou isso um pouco na seleção brasileira durante as eliminatórias. Teve que ser reposto com o Alex Garcia com 39 anos. Então, para essa Copa do Mundo até vai, né? Mas o que me preocupa seria posterior disso. Então é algo que a gente precisa ver, é algo que bate na formação de base do basquete brasileiro, algo que não fica só, né, nessa geração adulta aí que se perdeu. Exatamente, Fábio. E esse processo de reformulação, ele começou internamente, depois de todas as dívidas da CBB. O Gui Peixoto assumiu a presidência, tentou colocar a casa no lugar, e esperava-se que esse processo se estendesse às quadras. Para isso o Petrovic foi contratado para dar espaço aos jovens, principalmente os do NBB. De fato, nas eliminatórias, isso aconteceu. Dos 10 jogadores mais convocados pelo croata durante essa caminhada rumo à China, 9 atuam no Brasil. A única exceção é do Vitor Benite, que tem 10 partidas de 12 possíveis. Todos os outros atletas atuam aqui em solo nacional e tiveram oportunidade, alguns com 9, 11, 7 jogos. Tiveram boas oportunidades, mas alguns não vingaram, como você já mencionou. O Léo Mendel foi testado várias vezes. O próprio Lucas Dias, o atleta que foi mais vezes convocado pelo croata, mas ainda me parece que é um nome a ser testado nesses 30 dias antes de ser divulgada a lista final. Isso é um pouco preocupante porque, embora Alex Garcia, o Huerta sejam atletas excepcionais, tanto tecnicamente quanto fisicamente, cheguem ainda em boas condições nesse Mundial, exatamente o que você falou, esse processo de rejuvenescimento vai se queimando etapas e desperdiçando oportunidades. Esperava-se que a média de idade da seleção brasileira fosse bem mais baixa, né? Sim, no final ficou 29 anos, mais ou menos, né? Isso. A média de idade, que foi baixada ali pelo Iago, pelo Didi, que tem 20 anos ali, o Bruno Caboclo com 23. Mas você pega muitos jogadores ali, referências da equipe, já com seus 36, 35 anos. Já que a gente está falando em Copa do Mundo, né? Lembra um pouco
pegando futebol na Copa de 86, né? Que tinha uma geração muito boa de 82 que foi para 86, mas já envelhecida. Tá um pouco parecido com o que a gente está vendo nessa seleção para a Copa de 2019 no basquete. E esses dois jogadores que você mencionou são os queridinhos do croata, não à toa. O Iago tem um repertório ofensivo muito grande, o Gigi não precisa nem falar, tá, se destacou no Franca, tem chamado a atenção nesses primeiros 15, 20 dias aí de NBA na Summer League. E o Petrovic, antes mesmo de fazer qualquer esboço de equipe, ele sempre falou: eles vão comigo, vão estar juntos, vão fazer parte da equipe que vai para o Mundial. E embora não saiam, não tenham o costume de sair jogando como titulares, são peças importantes da rotação. Mas a gente vê em outras seleções, aqui mesmo da América do Sul, esse processo muito mais avançado, né? Você pega a Argentina, que teve ali a geração dourada, né? Que dispensa comentários ali, Ginóbili, Scola, Nocione, Delfino, se a gente for ficar lá todos que fizeram parte daquele elenco maravilhoso ali, a gente fica até amanhã. Mas hoje a gente já vê um Campasso, um Laprovítola, um Figueiredo, um Gabriel Deck, um Brucino, grande parte deles já são protagonistas num basquete muito mais competitivo que a Liga Espanhola, né? E assumiram esse protagonismo também na seleção. Hoje a gente vê 95% dos atletas da geração de 2004 da Argentina não atua mais, se aposentou, não só da seleção, como também profissionalmente. E esses atletas conduzem a seleção argentina num nível superior à seleção brasileira. Sim, e um pouco diferente do que aconteceu no Brasil, né? Houve uma renovação já posterior àquela da geração de ouro olímpica, né? Já tem atletas que têm aquela idade de auge ali, né? O Laprovítola, que você falou, o Campazzo, são jogadores já que têm 26, 27, estão beirando já os 30 anos já, né? São esses caras ali que nasceram entre 1989 e 92 ali, que já controlam, né, a seleção. Tem o Luiz Scola de referência, mas ele é o único jogador ali que com uma idade mais avançada, né, em comparação aos outros atletas. No Brasil, isso é o contrário, né? Você tem quem puxa ali é o Leandrinho, Alex, Marcelinho Huertas, o próprio Varejão mesmo, que não sei se foi tão necessário assim na equipe, mas foi também uma escolha voltada aí pela experiência e pela idade, né, avançada. E é interessante a gente ver, né, que curiosamente nessa última janela de mercado de transferências, grande parte dos valores argentinos, ou até alguns estrangeiros, mas que atuam no basquete argentino, migraram para o basquete brasileiro. Isso mostra que a nossa liga, de fato, ela é muito competitiva e está conseguindo oferecer boas condições, principalmente para essa escola um pouco diferente. Mas ainda o processo de formação tem um impacto muito grande, né? Não à toa mesmo, alguns jovens valores saindo muito cedo do basquete argentino, seja para vir para o Brasil, mas principalmente para ir para a Europa, ele consegue carregar um significado, um crescimento muito mais palpável do que a gente vê aqui com nossos jovens. No último mês, por exemplo, a seleção brasileira ficou de fora do Mundial Sub-17, enquanto a Argentina passou de fase, conseguiu algumas vitórias heróicas, e o Brasil aqui, que é o principal rival da Argentina, né? A gente usa esse termo de comparação porque são os nossos irmãos, mas também são os nossos maiores rivais. O Brasil tá para trás, nem se classificou para o Mundial, né? Isso é uma pena, porque é uma etapa muito importante na formação do atleta. O Brasil tá até fora do Pan-Americano, né? Para você ter ideia. Então, tem um desnível absurdo na base, né, desse iceberg. A gente só vê a ponta, né, na seleção. Para falar mais, né, dessa dificuldade, né, de renovação do basquete brasileiro, a gente pode ver nesses desempenhos absurdos aí das seleções de base. Falta muito ainda. O basquete brasileiro
pleitear, né, alguma coisa de importante, né? A gente vai analisar um pouco mais pra frente aí a Copa do Mundo, né? Pelo menos a fase de grupos agora, né? A gente vê que o Brasil tá bem distante ainda, né, de fazer alguma coisa de destaque, né, na competição. Sim. E a gente toca nesse assunto porque muito foi se discutido logo depois que saiu a lista em relação aos nomes, desse processo de renovação e tudo mais. E a gente sabe que, apesar da campanha positiva nessas eliminatórias, né, o Brasil terminou com uma campanha bem positiva, não teve nenhum momento a classificação ameaçada, muito pelo contrário, né, na primeira fase das eliminatórias, quando eram grupos de quatro, classificou em segundo, com a mesma campanha da Venezuela, 5 vitórias, uma derrota. Depois, na segunda fase, as equipes foram remanejadas, né, em 2 grupos, né, e o Brasil também teve uma classificação segura, né? Mas em nenhum momento o Brasil teve um rival assim tão qualificado. Os rivais mais qualificados, digamos assim, foram Canadá, República Dominicana. E no Mundial o sarrafo é um pouco mais alto, né? Para ser minimamente otimista. E a gente vê que essa preferência ou talvez necessidade de se convocar alguns atletas que atuam no exterior, alguns mais velhos, sejam para dar uma sustentação e uma qualidade individual um pouco maior, porque o sistema de jogo a gente ainda também não viu nesse primeiro momento, né? As críticas em cima do Petrovic foram, além desses resultados ruins contra os principais adversários, né, que ofereceram alguma resistência, foi também em cima da falta de um sistema de jogo. E o Croata muitas vezes disse que era por falta de tempo de treinamento, já que as janelas da FIBA eram muito apertadas, principalmente com a questão do calendário local. Os jogadores se apresentavam 3, 4 dias antes dos compromissos, e muitos deles eram às vezes um em casa e outro fora do país, então também tinha questão de logística, de viagem, não tinha muito tempo para treinamento. Agora, com a apresentação marcada para o próximo dia 25, Petrovic vai ter mais ou menos um mês para preparar a equipe, né? E aí que recai a expectativa em cima desse upgrade na seleção brasileira. Sim, eu peguei aqui os resultados das eliminatórias, você falou de Canadá e Venezuela, que foram realmente as equipes que mais dificultaram a vida, né, do Brasil. O Canadá fez 85-77 no Brasil, né, jogando no Canadá, e em São Paulo fez sonoros 94-67. O nível do Canadá, que tem bastante atletas que disputam a NBA, mostra que o Brasil está bastante distante aí das principais equipes do basquete mundial. Eu peguei aqui com uma comparação da convocatória do Rubem Manhano para a Copa de 2014, né, que foi a última edição do Mundial. A gente tem aí como remanescentes, né, passados 5 anos, a gente tem aí o Marcelinho Huertas, Rafa Luz, Alex, Leandrinho, Marquinhos, Anderson Varejão, Rafael Hetzheimer e Cristiano Felício. São muitos nomes aí, né, que permaneceram, né, nesses últimos 5 anos. O Raulzinho também estava nessa convocação aí do Rubem Manhano, e muito possivelmente, né, se tivesse condições, estaria também nessa convocação para essa Copa do Mundo. Mas você vê que esses atletas aí, né, mais experientes, já são ainda naquela época muita gente acreditando que seria a última Copa do Mundo assim deles, né, por conta dessa possível renovação, mas acabou que não aconteceu. Em 2016, né, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, teve muita coisa parecida, né, com relação a 2014. As poucas diferenças que aconteceram foram o aparecimento do Vitor Benite, que na época já estava no basquete espanhol, o Vitor Faverani também,
que foi um dos convocados na pré-lista, né, para os Jogos Olímpicos. No mais, era... e o Augusto Lima também, que também está nessa Copa do Mundo. Então, de certa forma, foi uma renovação interessante, não interessante, mas uma renovação bastante... uma renovação necessária, né, da seleção, que não tem mais o Nenê, né, Guilherme Giovannone, o próprio Marcelinho Machado, né, que teve na convocatória para a Copa de 2014, que já tinha na época 39 anos, né? Então houve já certa renovação, mas eu acredito que ainda falta uma qualidade ainda dessa renovação com esse hiato, né, de atletas que ficam ali entre os seus 25 e 30 anos. Na nota emitida pela CBB, foi divulgado que a seleção, além do período de treinamento, também ia realizar uma série de amistosos já em solo chinês com algumas equipes, algumas seleções, para se preparar melhor. Talvez até para dar uma rodagem para esses jovens, né? Porque realmente é bem diferente o nível de exigência local ou até mesmo internacional, mas numa janela sul-americana para o Mundial, especialmente num grupo tão forte que o Brasil caiu. Você acredita que esse período de preparação, somado a esses possíveis amistosos, não foi divulgado adversários, mas de uma certa maneira serve para ambientar, especialmente dependendo do nível do rival, pode amadurecer esses jovens, porque a gente vê aqui que não são muitos, como a gente já comentou, mas são jogadores que têm condições de darem boas respostas, né? Você pega o Iago, que a gente já mencionou a qualidade ofensiva dele, você pega o próprio Rafa Luz, que foi ali chamado de última hora para suprir a baixa do Raulzinho, ele tem uma segurança defensiva bem considerável, apesar de não ter a mesma variação no ataque. Você tem o Didi, que dispensa comentários. Depois você tem o Caboclo, que foi muito pedido, apesar da polêmica dele na última passagem pela seleção brasileira, que foi muito pedido por conta do aspecto físico e tático, ele passa bem a quadra, bem versátil. Você acha que esses jovens, com esse período de preparação e esses possíveis amistosos, que a gente ainda não sabe os adversários, podem amadurecer, mesmo que bruscamente, e dar uma resposta positiva no Mundial? Ou você vê uma questão um pouco mais delicada, que seria um processo um pouco mais lento e que a gente não pode exigir muito nesse momento? Isso é com o tempo, né? É difícil você conseguir isso com jogos preparatórios, né? Seria forçar a barra demais, né? Para esses jogadores que você falou, né? Muitos jovens que vão conviver aí pela primeira vez com equipes de alto nível e do basquete europeu, né? Uma escola diferente do que muitos deles já trabalharam. Didi já está tendo agora um conhecimento do basquete norte-americano, o Caboclo também conhece, mas o basquete europeu é uma coisa diferente, né? A gente vai falar mais para frente aqui da Grécia, mas possivelmente o Giannis Antetokounmpo, que é o principal jogador, não vai ser o mesmo cara que carrega a bola, né, no Milwaukee Bucks. Então é um basquete diferente, né, esse basquete da FIBA e essas escolas europeias, né. Claro que os amistosos são importantes, os jogos preparatórios são importantes para testar formações, para testar esquema tático, rotação da equipe contra determinadas escolas, né? A gente vai enfrentar, por exemplo, enfrentar Montenegro, né? Que a gente pode tentar aí buscar um amistoso com uma seleção do leste europeu para ajudar, né, nessa questão. O mesmo tentar um amistoso com a Austrália, que é um adversário com um nível técnico até maior do que o da Nova Zelândia, que o Brasil vai enfrentar. Então, seriam testes importantes para isso, né? Mas não para dar casca para os garotos aí, que eu acho que força muito isso, né?
E eu acho que isso eles só vão conseguir com o tempo mesmo. Não tem como você usar uma varinha ali de condão e plim, já transforma o jogador ali. Então acho que isso é com o tempo. Acredito que essa Copa ainda não é uma Copa do Iago, ainda não é uma Copa do Didi. Do Caboclo, já com 23 anos, já pode até ser pela experiência também de NBA. Mas a questão desses dois atletas mais jovens aí é muito complicado você exigir mais deles. Eu também concordo. Eu acho que até essa presença de muitos jogadores do basquete espanhol, não só pelo nível de qualidade da liga e também dos atletas, mas pela ambientação que eles têm num aspecto, num padrão internacional de jogo. Eu acho que isso pode ser muito importante para a ambientação desses jovens, já que realmente o período é muito curto de preparação. Embora seja bem maior do que acontece nas janelas do sistema de eliminatórias instaurado pela Sim. FIBA. Você falou bastante de testar várias formações nesse período que você acredita que vai acontecer, eu também acredito. Qual a sua principal, não diria que crítica, mas qual ponto você vê como prioritário nesse período que o Petrovic deveria trabalhar já visando essa Copa do Mundo? Perguntinha fácil. Uma perguntinha bem fácil essa. Bom, vendo um pouco do que o Brasil fez ou não fez contra o Canadá, contra a Venezuela, né? Tem que trabalhar um pouco essa maior consistência, né, de defesa e com isso, né, trabalhar também, né, dentro dessa consistência de defesa, tirar um pouco, né, da experiência dos nossos jogadores aí para né, auxiliar, pelo menos nisso, né? É importante jogadores com alguma leitura já, né, do basquete FIBA de nível internacional, conseguir tirar deles, tirar do Leandrinho, tirar do Alex, tirar do Marcelinho, essa consciência e passar também para alguns atletas com menos experiência, né, desse estilo de basquete, como o Iago, como o Didi, o Caboclo, e também trabalhar o jogo da função dos pivôs ali do garrafão, porque o Brasil vai enfrentar uma seleção da Grécia, por exemplo, que conta com pivôs bastante fortes ali, bastante pesados, por assim dizer, que jogam no garrafão, né? Tem ali o próprio Jorge Papadianis, né, do Panathinaikos, é um cara desse estilo, né? Tem 2,18 m, é um cara que possivelmente vai ser titular ali, né, da equipe grega, ou até mesmo o Antetokounmpo. Mas se bem que o Costas Antetokounmpo que eu tô falando, ele jogaria mais na 4 do que na 5. Mas o Papadianis é um cara com mais força física, mais pegada, e que se você trabalhar com um pivô de maior movimentação, que sai um pouco mais do garrafão no ataque, isso pode ajudar também, né, o Brasil. Então, trabalhar essas variações. Né? A equipe tem aí o Rafael Hetzheimer, né, que é um cara que é um pivô forte ali no garrafão, mas que sabe chutar de fora, né, pode trabalhar isso durante essa preparação, né, de como inserir ele dentro do jogo. Tem que ver também a condição física dele, porque foi uma temporada muito complicada dele em termos de lesões. Mensurar como vai trabalhar o Caboclo nessa situação. O Caboclo, eu não lembro se ele ter disputado algum jogo das eliminatórias. Ele não disputou o jogo das eliminatórias, né? Não, o Caboclo não disputou. Na verdade, essa é a primeira parte, vai ser, né? Se ele se manter dentro do grupo, vai ser a primeira participação dele, depois daquela polêmica
se eu não me engano, na Copa América de basquete, né? Uhum. Que custou a desclassificação do PAN de uma maneira bizarra. Quando ele foi substituído do segundo quarto, recusou a voltar à quadra quando foi solicitado pelo, na época, o técnico da seleção era César Guidetti, ele se recusou a entrar em quadra. E dali em diante ele não foi mais convocado, foi uma punição da CBB bem justa mesmo, porque essa é uma situação bem delicada que nem ele, nem nenhum outro atleta pode se dar o direito de cometer, né? Pois é. E, né, pensando nele, nessa preparação, tem que ver como que ele vai se encaixar aí, né, nesse grupo. Pode jogar como um ala pivô, ou mesmo como um ala, né, pela altura que tem, pode... É uma função bem parecida com o Marquinhos, eles têm uma estatura semelhante, então é algo interessante a se trabalhar dentro dessa preparação da seleção brasileira. Que fica a minha crítica aqui, né, por fazer uma preparação em Anápolis, né, com todo respeito a Anápolis, há cenários do basquete brasileiro mais importantes que contam com uma estrutura física mais robusta, né, mais que a seleção poderia se aproveitar mais, né, como o Franca, por exemplo, né, que tem um novo centro de treinamentos lá pro Franca Basquete, que poderia receber a seleção brasileira, porque e tem qualidade ali na infraestrutura para fazer isso. Eu acho que por conta, né, da CBB teve uma politicagem aí maior do que o necessário para jogar em Anápolis, depois vai fazer um amistoso em Belém do Pará. Eu sei que tem Remo e Paysandu, né, que são equipes futebolísticas de destaque no basquete paraense, mas é longe dos cenários mais importantes do basquete nacional atualmente. Poderia ter sido feito um trabalho melhor aí, até mesmo de aproximação com o torcedor, para chamar, né, para a Copa do Mundo. Eles vão jogar na China, né? Vai jogar muito longe daqui e se afastar dos principais centros do basquete é um tiro no pé, na minha opinião. Eu também concordo. Eu acho que talvez, além de questão de politicagem, talvez seja naquela tentativa de despolarizar um pouco do eixo sudeste, né? Muitas equipes, principalmente da elite nacional, são do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. Já teve algumas tentativas de se levar, e até concretizadas, né? De se levar principalmente o jogo das estrelas para fora desses estados, como foi, né? Em Fortaleza, uma oportunidade, eu acho que talvez entre um pouco por aí, mas claro que também tem outras questões. É, Poderia fazer então em Fortaleza, que tem um público já interessante para o basquete, sim, por conta do basquete cearense, ou o próprio Campina Grande, né, que fez muito sucesso, né, a campanha da Unifacisa na Liga Ouro, e o pessoal de lá já está, né, sedento, né, por mais basquete, então poderiam ser outras praças aí fora do eixo. não, de fato, concordo totalmente. Só fazendo um adendo aqui em relação ao Caboclo, eu comentei que ele, depois daquela polêmica, acabou não voltando, mas também, além da punição merecida, teve também um aspecto da questão dos vistos, né? Os jogadores que atuam na NBA, por conta dos problemas estruturais da CBB, a federação não conseguiu arcar com as despesas dos vistos, então em nenhum momento nenhum atleta que atua na NBA, nenhum brasileiro que atua na NBA defendeu a seleção brasileira nessas eliminatórias. Havia duas possibilidades, né, durante duas janelas, mas os únicos vistos que a confederação conseguiu arcar foram de atletas que atuam no basquete espanhol. No caso, principalmente, o Benite foi o segundo atleta que mais vestiu a camiseta da seleção com 10 jogos. Rafa Luz também defendeu a seleção brasileira. O Huertas em algumas oportunidades. Então também tem essa questão do visto. Não foi apenas uma punição longa, mas sim teve essa questão extra-quadra. E é importante você falar do Caboclo porque eu acho que, apesar dele ser um ala de origem, como você já lembrou, muito parecido com o estilo de jogo do Marquinhos, eu acho que sim, eles podem atuar juntos. E a minha preocupação também é igual à sua, em relação à composição do garrafão. Justamente por isso que você falou, da questão física. Os pivôs brasileiros,
Por mais que o Felício se destaque, o Varejão tenha uma experiência, o Augusto Lima tenha uma carreira de sucesso no basquete espanhol, eles não são jogadores propriamente físicos. Eles são jogadores mais lentos, sem tanta força para trabalhar o jogo de pernas. Isso é um pouco perigoso. Por isso que eu acho que o Bruno Caboclo pode sim atuar como um ala pivô, espaçando um pouco mais a quadra, porque ele é bem atlético. Apesar dele perder um pouco nesse 1 contra 1 mais próximo da cesta, acho que ele pode machucar um pouco mais a defesa adversária, espaçando a quadra, criando espaços. Isso faltou bastante nas eliminatórias, né? A gente viu, principalmente contra o Canadá, o Olynyk deitando e rolando para cima do Anderson Varejão. E isso foi muito comprometedor para o resultado da partida. O Brasil ameaçava esboçar uma reação, mas sempre vinha uma bola de segurança ou uma infiltração num pick and roll. O Brasil não conseguia se defender nesse sistema, muito por conta da lentidão dos pivôs e por conta do 1 contra 1 lá embaixo, que no trabalho de pernas, o vigor físico, essa questão de uma idade mais avançada e até mesmo da questão fisiológica do brasileiro, né? Não ser tão robusto quanto os europeus são, eles não conseguiram equiparar e rivalizar com jogadores mais fortes na posição. Eu acho que essa é uma possibilidade, e acho que talvez nesse setor ali de ala pivô e pivô, talvez sejam as maiores dúvidas, pontos de interrogação na cabeça do Petrovic, porque eu imagino que ele deve ir, os armadores, os alarmadores, eu acredito que estejam resolvidos, né? São 5 ali, eu acho que é um número bem justo mesmo para que o Mundial exista, considerando que são 12 disponíveis. E eu acho que os cortes devem acontecer ali mesmo na área pintada. Trabalhar com 3 pivôs, eu acredito, né, para essa convocação final. Tem ali o Lucas Dias, que está de ala pivô, mas eu vou ele um pouco mais como pivô, né, jogando como na 4, né, fora da 3. E eu vejo que entre Anderson Varejão, Augusto Lima, Felício, Lucas Dias e Retchamer, 2 saem. Muito possivelmente sai o Lucas Dias, e dependendo de como vai ser, né, o desempenho aí, o Retchamer ficaria de fora. Por conta das condições físicas dele mesmo, né, durante a temporada. Eu até comentei, né, eu gravei podcast para a Locomotiva Esportiva também, e eu cheguei a comentar que seria interessante para o Retchamer não ir para o Mundial, sim, para ele se cuidar um pouco mais, né, pensando na próxima temporada do NBB, porque ele praticamente passou o campeonato todo sem atuar por Franca, né? A torcida pegou no pé por conta disso também, né? Então seria importante para ele ter esse tempo maior de descanso, até para não ficando de fora um pouco também do Campeonato Paulista que vai ter pela frente. Então ele se cuidar seria muito importante para a carreira dele. Então, só falando nisso, já seria a minha escolha para ser cortado aí. Eu vou alongar um pouquinho mais, já que a gente está falando de corte. Eu acredito, claro que vai ter todo esse período, mas eu acho que o Petrovic ele vai trabalhar dentro do que ele já vem fazendo desde que ele assumiu a seleção brasileira. Então eu acho que por conta disso alguns nomes já são certos, né? Já eram certos antes mesmo de ser divulgada essa lista. Eu acho que quem vai acabar rodando mesmo é o Jonathan. Muitos não entenderam a convocação dele, mas ele foi, se eu não me engano, o 6º ou 7º atleta que mais esteve nesse período de eliminatórias. Talvez o atleta que disputava a vaga com ele seria o Scott Machado, mas também não respondeu muito bem, então eu acredito que pelo aspecto defensivo, por ter uma experiência um pouco maior, ele foi levado. Mas eu acredito que por a gente já ter bons alas e com mais repertório do que ele oferece, eu acredito que ele vai acabar rodando. E de fato também concordo que vai rodar mais 2 jogadores ali de garrafão. Eu acredito por conta de ser um pouco mais franzino, não suportar tantos contatos próximo à cesta e não ter tido um crescimento tão grande quanto se esperava, eu acredito que o Lucas Dias acabe ficando de fora da lista do Petrovic.
E a última vaga eu vejo muito aberta entre o Augusto Lima e o Hetzheimer. Acredito que o Varejão foi a espinha dorsal ali dos atletas mais experientes da seleção. O Felício é grande promessa, em relação aos jogadores de garrafão. E eu vejo o Hetzheimer, por conta dessa temporada abaixo do esperado fisicamente, que ele vai disputar essa posição com o Augusto Lima. O Augusto Lima chega num momento melhor, mas o Rafael tem essa possibilidade de espaçar a quadra, como você mesmo disse. Resta saber em que condições ele vai ficar, em condições ele vai se comportar nesse período de treinamentos. E esse é um ponto fundamental. Qualidade a gente sabe que ele tem, mas de fato foi a pior temporada do Rafa profissionalmente. Sofreu muito com lesões, fez muita falta para o Franca, principalmente na final do NBB, já que no primeiro semestre a equipe se comportou bem sem ele, conseguiu o título paulista da Sul-Americana, mas contra o Flamengo não resistiu. Fez falta mesmo um jogador ali para brigar lá embaixo, meter umas bolinhas de três. Essa variação é o diferencial dele em relação ao Augusto Lima. Mas o Augusto chega no momento melhor, é, e talvez isso pese um pouquinho a seu favor. E como você falou em relação ao podcast, eu acho que talvez nenhum jogador gosta de ficar de fora, né? Mas se existe um momento, talvez seja esse que vai acabar sendo positivo para ele. A temporada, essa temporada que se inicia agora, será ainda mais longa que a temporada passada, então ele será mais exigido. E a gente sabe que, apesar do Rafael ainda ter muita lenha para queimar, ele já passou da casa dos 30, isso pesa bastante na carreira de um atleta, então a recuperação do corpo já não é a mesma, então isso vai exigir mais dele. Então, tem poucos dias aí, mais ou menos 15 dias começa o Paulista, depois vai vir Liga Champions League, né, que substitui a Liga das Américas, o NBB, Super 8, enfim, tem uma porrada de compromissos pela frente. Se de fato ele não ficar dentre os 12, não é de se lamentar, porque ele tem bola para escrever uma bonita história com a camiseta do Franca, como ele já escreveu com o Real Madrid, com o Bauru Basquete, enfim. Até com a própria seleção, né? Isso, Com momentos importantes, como aquele pré-olímpico. exato. Ele não chegou a ser o Rafael que o torcedor brasileiro imaginava na seleção, como ele foi nos clubes. Mas esse pré-olímpico ficou na memória não só dele, mas de todos os torcedores. Realmente ele só não fez chover em Mar del Plata, né? E por conta disso, e por conta do seu desempenho nas equipes que ele defendeu, ele sempre é uma figurinha ali especial para os comandantes que assumem a seleção brasileira, fica sempre no radar e mais uma vez vai ser testado, vamos ver como ele chega. Mas de fato eu acho que essa última vaga fica entre ele e Augusto Lima. Não vejo o Varejão ou o Felício ficando de fora da lista do Petrovic. Sim, mesmo o Varejão não tendo. Assim, melhorou, né, com relação à temporada passada dele pelo Flamengo, mas essa temporada ainda não foi de grande destaque assim. Teve sim por conta do jogo, né, que ele fez com o Balbi, que foi muito importante para a conquista do Flamengo no NBB. Mas ele ainda não seria unanimidade se não fosse o Anderson Varejão. O nome dele também foi um diferencial aí para ele ser o principal pivô do Brasil nas eliminatórias, né? Coisa que, por exemplo, o JP Batista, que fez uma grande temporada no NBB, jogando no mesmo nível do Varejão, não recebeu tantas oportunidades assim. O JP entra num grupo de jogadores muito bem vistos pela torcida brasileira que não tiveram oportunidade, né? Muito se fala de Elinho na seleção brasileira, muito se fala do JP Batista, ou até mesmo de outros jovens jogadores que não tiveram uma oportunidade. E de fato, ficou faltando mesmo abrir espaço. Foram 12 jogos, haveria um momento para que eles fossem incorporados, fazer alguns testes, né? O processo foi bem longo, se eu não me engano, foi 1 ano e meio de eliminatórias, né? Divididos entre 6 janelas com 2 rodadas cada uma.
Mas agora, nesse momento, já que não foi feito o teste, é surreal pensar que eles seriam lembrados, né? Não foram durante todo o Uhum, processo. sim. Eu acho que não caberia nesse momento. Talvez perdeu-se a oportunidade, no caso talvez do JP, que já tem uma idade avançada, ou fique para um segundo momento. No caso do Elinho, que ainda tem mais alguns anos ali que, no nível que ele está jogando, pode ser lembrado futuramente. Sim, Elinho, GG, o Jimmy mesmo, que sempre falaram aí que seria o sucessor do Alex, né, na seleção brasileira. Tem aí mais um tempo, muito por conta também da saída desses mais experientes aí do basquete, que vai ser. Não tem como mudar isso, não tem como mudar a história. Né? Bom, não sei, a gente já vai falar sobre o que a gente já sabe, né, dos adversários do Brasil. Podemos falar, se quer puxar aí, pode puxar. Fique à vontade. Você é o convidado, mas você é um convidado muito com muito respaldo, digamos assim. Eu dei minha carteirada aqui, né, de carteira do laranja já para puxar a pauta. É, a seleção de Montenegro ainda não foi escalada, ainda não foi convocada, mas já dá para falar da seleção da Grécia, que tem como pré-convocados de destaque, né, o trio de irmãos Antetokounmpo, Giannis, do Milwaukee Bucks, foi o MVP, né, da NBA, Thanasis Antetokounmpo, que é o irmão mais velho, e o Kostas Antetokounmpo, cada um ali acima dos seus 2 metros de altura, para formar aí a equipe da Grécia, que tem aí jogadores com um pouco mais de experiência, né, como o Panagiotis, mas o Bourousis também, um pivô que está jogando no basquete chinês, mas aí boa parte desse elenco pré-convocado aí da seleção grega é aquilo que a gente falou aí de jogadores mais no auge físico e técnico aí, como a Tinai, não sei nem se é essa a pronúncia correta, o Larentzakis, o Costas Papanikolaou, né, que é bastante conhecido, o Papa Petru, a base, né, da seleção da Grécia é Panathinaikos e Olympiacos, né, duas equipes bastante histórica ali, né, bastante história no basquete grego, que é um dos mais importantes, né, do basquete europeu. Então é de se respeitar, né, essa seleção, principalmente nesse grupo, que tem ainda a Nova Zelândia, que muito possivelmente, acho que nem muito possivelmente, não vai ter, de fato, o Steven Adams, que é o principal atleta da seleção, né, mesmo com 26 anos, né, o pivô do Oklahoma City Thunder já declarou que não vai disputar a Copa do Mundo. E tem aí, além dele, atletas um pouco mais jovens, né, vindos da NCAA, ou do college, né, do basquete norte-americano, jogadores da Universidade de Vanderbilt, Universidade de Washington, da Universidade Cristã do Texas, mas a base mesmo da equipe da Nova Zelândia é de jogadores vindos do basquete neozelandês, que é positivo, né, levando em consideração isso para o Brasil, porque o basquete neozelandês ainda não tem o mesmo nível que, por exemplo, o basquete australiano, né, que vai ser para onde o Didi vai jogar, inclusive, né, vai ser emprestado do New Orleans Pelicans para uma equipe do basquete australiano. Ainda não tem como é que pode dizer? Prestígio. Esse intercâmbio maior que a Austrália, o basquete australiano tem com o basquete norte-americano. O basquete neozelandês não tem tanto esse intercâmbio quanto tem o basquete australiano com relação aos Estados Unidos. Ainda que já tenha, né, alguns atletas que estão na NCAA, que já está na NBA, no caso do Steven Adams,
pra nossa sorte, o Steve Adams também não vai jogar, porque é daqueles pivôs que a gente tinha comentado, né, de bastante força física e seria uma pedra no sapato da seleção brasileira. Falar da Grécia é um pouco desnecessário, né? Porque a gente não quer se colocar aqui numa situação de underdog, de coitadinho, de que não, temos que se valorizar, vai dar pra jogar. Realmente, Vamos ser realista, né? vai ser. Vamos combinar que não é esse o jogo do Brasil, né? Principalmente nessa primeira fase, né? Imaginar que vai ganhar da Grécia é um pouco difícil. Se bem que a gente teve a experiência aí nas Olimpíadas de 2016, que ganhou da toda poderosa Espanha e acabou perdendo dos patinhos feios, digamos assim. Mas, de fato, o Campeonato do Brasil, ao menos nessa primeira fase, é disputar contra a Nova Zelândia e Montenegro. São duas equipes de cada grupo que avançam. Espera-se que a Grécia passe com relativa tranquilidade por conta desse fortíssimo elenco, né? É a base do Olympiacos e do Panathinaikos. São duas equipes tradicionalíssimas que ano após ano estão ali nas fases finais da Euroliga e fortalecidas ali pela grande estrela que é o Antetokounmpo. Mas tem outros jogadores de nome e até da mesma família para Até preencher mesmo do mesmo nome. para preencher o garrafão. Então, tem o brilho individual dele, mas não para por aí. Então, até por isso é um pouco ousado pensar que o Brasil vai fazer frente com a Grécia. Muito difícil. Mas essa ausência, principalmente do Adams, possibilita que o Brasil faça um jogo mais parelho com a Nova Zelândia. É uma equipe que vai atuar muito no estilo de um contra um, né? Isso é bem comum nas equipes norte-americanas, jogadores que atuam na NBA, e por ser jogadores jovens dessa nova fornada aí da Nova Zelândia, deve ser uma equipe que atua muito no contra um. O Brasil demonstrou certa dificuldade quando isso aconteceu nas eliminatórias, principalmente contra a Venezuela, que atua muito nesse sistema, e até mesmo adversários mais fragilizados. A gente via alguns times como Ilhas Virgens, por exemplo, que apesar do Brasil ter ganhado com 20 pontos de diferença, quando caía em situação de um contra um, por questões físicas, os marcadores brasileiros não conseguiam acompanhar. Isso é bastante preocupante. De se pensar que agora vai se enfrentar adversários, escolas mais qualificadas com adversários mais vantajosos fisicamente, digamos assim, principalmente o Montenegro. A gente não comentou muito, mas talvez seja a seleção que tenha mais vigor físico depois da Grécia dentro do grupo. Então é importante que o Brasil, já pegando aqui a tabela, estreie bem contra a Nova Zelândia, porque depois na segunda rodada já enfrenta a Grécia. Você ir para o confronto contra a Grécia precisando da vitória é bem delicado. Então a Grécia, para mim, não me preocupa porque eu não espero muito desse confronto. Mas nos outros dois, o Brasil tem que batalhar por essa segunda vaga no grupo. Sim, e até observando aqui a seleção de Montenegro, né, pelo menos convocatórias anteriores, né, eles têm o Nikola Vucevic, que é o pivô do Orlando Magic. Eu não sei se ele vai ser convocado para essa Copa do Mundo, mas é outro pivô de presença, né, do garrafão que pode fazer diferença, né, no mundo FIBA. O cara é um All-Star, né, na NBA, jogou no All-Star dessa temporada, então é um atleta que tem que se prestar bastante atenção, né? Um atleta com bastante força de garrafão. Tem ali também Montenegro, apesar de não ser tão importante para o basquete como é a Sérvia, por exemplo, a Croácia, né? Dessas nações aí que formaram a Iugoslávia, né? Durante anos aí, mas tem a escola vinda aí do basquete jugoslavo com atletas importantes, e experiência dentro do basquete europeu. Tem jogadores que atuam no Real Madrid, ou atuavam, né, no Real Madrid. No caso, o Radonjic
atuou no Real Madrid, agora foi emprestado para jogar no Múrcia. E é um jogador jovem, né, que vem crescendo também dentro dessa nova fornada aí de jogadores do basquete montenegrino. Outros nomes, por exemplo, o Dubljevic, também tem bastante conhecimento no basquete espanhol, né, atua no Valência desde 2012. Também é outro nome interessante para a seleção de Montenegro. Então, tem esse histórico, né, da antiga Iugoslávia, e tem também um conhecimento dentro do basquete europeu. É bastante importante, né, que o Brasil não duvide das qualidades da seleção de Montenegro, porque, assim, o Brasil caiu num grupo ferrado, dá para se falar que caiu, até por conta das limitações da seleção brasileira demonstradas durante todas as eliminatórias. Então tem que ter muito cuidado com essas 3 equipes que vai enfrentar, né, nessa fase de grupos. Como você falou, a Nova Zelândia é a vitória mais palpável, né, até por conta da não presença do Steven Adams. Montenegro vem ali, né, algo para se jogar ali de igual para igual, né, se vier força, né, completa de Montenegro, e a Grécia aí seja o que Deus quiser. E o Brasil vai ter que superar muito suas expectativas nessa primeira fase, porque, de acordo com o sorteio que foi feito no início do ano pela FIBA, o Brasil caiu no grupo F. Além de ser um grupo extremamente equilibrado, como a gente já falou, com Grécia, com Nova Zelândia, Montenegro, que são adversários que vão oferecer muita resistência para o Brasil, o cruzamento para a próxima fase é com adversários do grupo E. No grupo E tem ninguém menos que os Estados Unidos. Não é um cruzamento olímpico de mata-mata, mas os 2 melhores de cada grupo avançam. Ou seja, mesmo que o Brasil passe em segundo ou primeiro, isso nesse primeiro momento não interfere muito. Mas, em um segundo momento, essa campanha ela é levada para a próxima fase. E aí você vai cruzar com os Estados Unidos, que seja um duelo muito difícil imaginar que o Brasil possa fazer frente, e um outro adversário que pode ser qualificado, já que no grupo E tem Turquia, tem República Tcheca e Japão. Não é um grupo tão forte quanto o do Brasil, de fato não é. Mas você passar possivelmente com uma Grécia, então os Estados Unidos vindo da outra chave inviabiliza muito as pretensões do Brasil de longe nesse Mundial, já que as equipes vão ser reagrupadas em novos grupos de 4, com novamente os 2 primeiros avançando aí sim para as quartas de final. Pois é, e tem ainda, né, essa questão de classificação para a Olimpíada, né? Eu não sei como que é feita a partir dessa segunda fase, porque depois ainda vai ter o mata-mata, né? Depois dessa fase em quartas de final, semifinal e final, né? Com os 2 melhores classificados dos 4 grupos, né, que vão ser formados. Aí depois ainda tem a qualificação ali para definir do 5º ao 8º. Tem ainda esse rolo mais para frente. Em Pro relação. Brasil. Rapidinho, Né? só para dar uma complementada. Em relação às vagas para as Olimpíadas, são 7 vagas diretas. São para os 2 melhores europeus, os 2 melhores americanos, o melhor asiático, o melhor africano e o melhor da Oceania. Não depende muito da posição final, mas se você pensar que alguns países como Estados Unidos deve levar uma das vagas e alguns rivais regionais nossos tem um cruzamento mais palpável, no caso da Argentina e do Canadá, é preocupante pensar que o Brasil caia cedo, porque além de comprometer sua campanha na competição, pode comprometer todo o ciclo olímpico, né? Pois é, praticamente acaba o ciclo olímpico, porque tem ainda. Vai ter esse chaveamento de qualquer jeito, né? O Brasil vai pegar os Estados Unidos e passar de fase, a não ser que os Estados Unidos não vá para a Copa do Mundo, que seria a única forma dos Estados Unidos não passar de fase.
É, É uma então, brincadeirinha, você que tá ouvindo não tem essa possibilidade, infelizmente. ah, quem sabe aí, né? Vou fazer essa campanha. Eu Mas apoio. o Brasil fica bastante complicado. Né? Qualquer equipe, né, na verdade, que encare os Estados Unidos até nessa primeira e segunda fase, na primeira acho que nem tanto, né? Turquia, República Tcheca e Japão vão se degladiar pela segunda vaga. Mas nessa segunda fase fica complicado, né? Porque se o muito provavelmente o Brasil já vai se classificar como segunda força do grupo, vai ter muito trabalho para fazer mais do que ser um mero coadjuvante ali na segunda fase, que complica bastante, né, as ambições do Brasil para esse próximo biênio, né? Que já tem aí Olimpíadas em 2020. É bom a gente ressaltar que essas são as vagas diretas pela Copa do Mundo. Ainda vai ter o Sim. tradicional pré-olímpico. São quantas vagas que vão das Américas para a Olimpíada? Diretamente da Copa do Mundo, apenas duas, né? Se considerar que os Estados Sim. Unidos já belisca uma, tem mais uma vaga em jogo. Aí para a Olimpíada seriam mais quantas? Depois da Copa? Eu acredito que sejam 16 vagas, como foi na última edição. Vai ter ainda um pré-olímpico, mas ele vai ser reformulado, como foi o sistema de eliminatórias para a Copa do Mundo. Vai ser um pré-olímpico um pouco diferente. A FIBA ainda não divulgou isso de maneira oficial, mas vai ser um processo mais longo. Então é bom a gente ressaltar que ainda vai ter essa segunda oportunidade para a seleção, caso ela não pegue uma dessas duas vagas diretas da Copa do Mundo. Tem ainda uma outra possibilidade, mas aí aumenta-se a pressão em cima da seleção brasileira, em cima desses jovens, já que alguns desses atletas da Copa do Mundo talvez se despeçam da seleção nesse torneio, não façam parte dessa caminhada rumo às Olimpíadas. Ou seja, o Brasil vai ter que remar ainda mais caso não faça uma boa participação na Copa do Mundo. Isso aumenta ainda mais a minha preocupação, e acredito que de todo mundo, em relação a esse desempenho na Copa do Mundo. Sim, porque a gente tem Estados Unidos, Argentina, Canadá, né, para a Copa do Mundo agora, né? E acho que são as principais equipes aí concorrentes do Brasil, tirando os Estados Unidos, né? Tira as principais concorrentes do Brasil por essa última vaga aí direta para a Copa do Mundo. Acredito que seria por ser 16 mais duas vagas, pelo menos. Provável. Provavelmente duas vagas aí a ser disputadas com Venezuela, com Canadá, com República Dominicana. Então, é, a vida do Brasil não tá fácil. E eu falo isso no basquete, mas no geral. Bom, Fábio, acho que deu pra gente repassar bem, né? Todo o panorama que se desenha da seleção brasileira. Não apenas a lista de convocados, ainda é a primeira lista, mas já projetando os duelos, não só da primeira fase, como também um possível encontro ali com a seleção norte-americana na segunda fase, as consequências disso em caso de uma participação positiva, em caso de uma participação negativa, todo o processo de rejuvenescimento visando não apenas a Copa do Mundo, mas esse ciclo olímpico. Acho que deu para quem está acompanhando ter uma boa ideia de tudo que está acontecendo no panorama da seleção brasileira, né? Ah, não tenha dúvida, a gente falou pra caramba aqui. É, e deu pra ver também que a situação do basquete brasileiro atualmente não é de topo. A gente já foi com a geração anterior, né? A gente já até sonhou com medalha de bronze ali, né, em Olimpíada, mas agora a situação não tá nesse nível, tá abaixo. Bom, Fábio, quero agradecer sua participação. Você sabe que você sempre tem tapete vermelho estendido de ponta a ponta aqui no programa. Quero agradecer mais uma vez, deixar o espaço aberto para você deixar seus recados e divulgar um pouquinho do seu trabalho também. Valeu, muito obrigado, Pedro, pelo convite, né? Batendo aqui, né?
ponto nesse podcast, que eu já até perdi as contas, quantas vezes eu participei. Não foram muitas ainda, mas eu já perdi as contas. E gostaria de agradecer e falar que a Locomotiva também está sempre acompanhando aí o basquete brasileiro, né? Principalmente o basquete brasileiro, com o Mercadão do NBB. Tem agora uma listinha feita por Lucas Guanais com os agentes livres do basquete brasileiro, que ainda estão sem equipes. Então vale a pena dar uma conferida no site, que está muito bom, como sempre. É isso, galera. Se vocês ainda... Eu acredito que todo mundo aqui já conhece, mas se você ainda não conhece o trabalho do Fábio e também do Lucas na Locomotiva Esportiva, vale a pena conferir. Um trabalho muito, muito digno de jornalismo esportivo, sobretudo do esporte bauruense, né? Esse é o foco deles, mas eles também não param por aí, se aventuram em outras temáticas, como hoje, que o Fábio esteve aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse momento da seleção brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de deixar seus comentários, o que vocês querem ouvir nos próximos programas. E a gente volta aqui antes da estreia da seleção brasileira e também depois para destrinchar como foi cada partida. A gente vai fazer uma cobertura bem profunda dessa campanha que a gente espera que seja positiva da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu fico por aqui, um forte abraço, até mais!